Boa tarde, irmãos e amigos. No Evangelho de João, capítulo 15, o Senhor Jesus nos diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e as colhem e a lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis escravos, servos, escravos, porque o escravo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Até aí só, até o versículo 17. O Senhor Jesus, aqui no Evangelho de João, a essa altura ele está dando as recomendações finais aos seus apóstolos. Ele sabia que dentro de poucos dias se celebraria a Páscoa em um Shabat. Cairia no mesmo dia duas celebrações. O calendário coincidia. Então seria um dia muito grande em Jerusalém. Jerusalém estaria lotada como raras vezes aconteceria. E era nessa Páscoa em que ia acontecer a sua traição, ele iria ser traído e ser entregue aos principais, aos sacerdotes e anciãos, para ser julgado. Nós sabemos que não houve julgamento ali, houve uma trama, e reclamado para a morte por Israel. Israel matou Jesus. Roma foi o instrumento que os sacerdotes usaram para executar Jesus. Como hoje em dia pessoas contratam assassinos profissionais para que não sujem suas mãos com sangue e pagam a esses assassinos para matar seus desafetos, isso fez Israel. Ele usou o Império Romano para
se livrar de Jesus, para matar Jesus, não conhecendo, claro, o plano de Deus. Então, sabendo disso, sabendo tudo que ia acontecer, Jesus começa falando sobre si de forma muito objetiva e muito relacionada com a Escritura, com o Antigo Testamento, que em muitos aspectos importantes apontavam para ele e falavam dele. Ele começa dizendo sobre o caminho, verdade e a vida, depois ele promete que enviaria o Espírito Santo, já em um tom meio que de despedida. Deixa a sua paz como uma paz que o mundo não pode dar porque não conhece e não possui. E aqui em João, capítulo 5, ele faz um discurso muito importante, um discurso que vai se tornar mais do que simbólico. Ele vai se tornar cumprimento profético do Antigo Testamento a respeito do que ele é, de quem ele é, do que lhe pertence. Israel é conhecida por alguns tipos. Fica uma mistura de expressões aí no ar daqueles que pregam. Uns usam a expressão metáfora, outros usam simbologia, e há também a expressão tipo. O autor aos Hebreus fala do tipo de Jesus. O único tipo de Messias do Antigo Testamento, do mundo antigo, é um homem enigmático chamado Melquisedeque. Não há outro. E na questão da simbologia ou da tipologia, nós sabemos que a árvore simboliza pessoas, simboliza homens, né? E entre as árvores, algumas como a figueira, a oliveira e a videira, são de extrema importância e ganham um destaque especial para a cultura israelense, né? São árvores simbólicas, tipológicas, elas são tipos, né? A figueira, porque, tal como nós falamos da tamareira, né? Que nós aprendemos ali que no Oriente Médio, e portanto em todo o Taná, em todo o Antigo Testamento, não existe uma só vez a palavra palmeira. Jericó, cidade das palmeiras, 70 palmeiras, não, é tamareira. A tâmara é um artigo importante no Oriente Médio, porque é uma planta muito abundante e é uma planta que dá um fruto que produz muito, muito doce. Ela proporciona a produção de açúcar, né? E também tem agentes medicinais na sua composição como fruto. A figueira é uma planta muito abundante também no Oriente Médio. Nós temos aquela passagem que Jesus se levanta faminto de manhã e vê uma figueira linda e vai até ela procurar figos e não encontra um, e deveria haver figos naquela figueira. E ali aquilo se torna simbólico, como aqui vai ser simbólico também, mas aqui estamos vendo um cumprimento, nós vamos ver um cumprimento profético. E Jesus amaldiçoa a figueira. Tem a oliveira, que também tem uma importância extrema para Israel, junto com a videira. A oliveira produz o azeite que é usado no culto,
nas ofertas no templo, o azeite que era usado como medicamento, o azeite que era usado na culinária. Então, muita oliveira. A oliva é uma oliva de boa qualidade, a oliva da Ásia, e em particular em Israel, né? E a videira? A videira, ela tem um destaque muito importante. Já em Juízes 9, temos ali, não vamos nos deter muito ali, porque o texto ali nos remete numa direção para um outro tipo de análise do que nós queremos fazer aqui. Mas Jotão tem a parábola de Jotão, né? Que ele fala das árvores que pedem a videira que reine sobre nós, e a videira se recusa e tal. Ali tem Juízes 9, vai do 1 ao 20, mais especificamente, os versículos 7 a 20, né? Aquela questão do Abimeleque que mata todos os seus irmãos para se propor como único rei, e ele elimina ali praticamente toda a sua família, né? Agora, como nós estamos olhando aqui em João, esse texto de João é muito importante para nós, crentes no Messias, crentes em Yeshua, como costumamos chamar em Jesus, aqueles que devem ser diferentes de todos os outros, de todas as outras pessoas, né? Lembrando que o crente não é aquela pessoa que tem uma religião diferente. Qual é a sua religião? Ah, eu sou cristão, eu sou evangélico. Se congrega, congrego na denominação tal. Não. Errado. A pessoa que se posiciona assim na vida, ela está colocando em dúvida a verdadeira natureza que deve existir no homem, que foi encontrado por Jesus, né? Costumamos falar no sentido contrário, que teve um encontro com Jesus. Também pode até servir no momento, para uso desse momento serve. Porque nós que temos a vida em Deus, nós não vivemos ou não devemos viver com base na nossa mente como que quem tem uma religião. Na nossa religião, a gente tem que evitar o pecado. Nós não temos que evitar, portanto, para não pecarmos, a bebida alcoólica, e devemos evitar as festas mundanas, as festas pagãs, e etc, etc, etc. Não. Isso não é os agentes que devem nortear a nossa vida. Isso é resultado do que aconteceu, do agir do Espírito de Deus em nossos corações. Então, nós precisamos entender que o crente precisa olhar para a palavra de Deus e começarmos a atentar para algo muito importante. Nós aqui no Brasil somos levados como que por um corredor, sabe aquela ideia do boi no matadouro que está prestes a ser executado? Empurram ele ali por um corredor e não tem outra saída, ele vai sair aonde uma ferramenta vai arrebentar a cabeça dele, ou sei lá. Há várias histórias de vários matadouros que cada uma opera de um tipo, e as sociedades protetoras de animais lutam contra isso. Enfim, não é o que nos interessa aqui. Mas o que nos interessa aqui é essa ideia. Que ideia? O crente é empurrado por um corredor aonde nós vamos cair no lugar comum de nos entender como aqueles que aceitam a Jesus para ser batizado e frequentar a igreja, não perder a Santa Ceia. E quando tem uma oportunidade, conversa sobre a Bíblia com um colega no trabalho. Enfim. O crente no Brasil, diferente, por exemplo, do muçulmano, ele é uma pessoa que vive, e quando tem um tempinho, e se tiver um tempinho, ele comunica a sua fé, ele fala de sua experiência.
experiência. O muçulmano não. Ele é muçulmano o tempo todo. As outras questões da vida são acessórios, são agregáveis. Ele é um muçulmano que curte a vida, ele é um muçulmano que vai para um lugar, ele é um muçulmano que tem o seu carro, que tem o seu emprego, mas ele é um muçulmano. O crente é que deveria ter esse espírito e esse princípio. Mas, ao contrário, e eu quero analisar algumas passagens aqui, começar analisando alguns versículos, vamos ao Antigo Testamento para nós vermos a importância do que Jesus está falando aqui. E como isso deve refletir em minha vida hoje como homem, vivendo aqui em abril de 2023, como deve ser o meu viver. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. O adjetivo verdadeiro nos remete a uma ideia de comparação, de antagonismo, de ideia do que é contrário ao que é falso, ou do que, ao contrário do que é tipológico. A verdadeira não é a falsa. Ou o verdadeiro e não o tipo. É o antítipo. Então, seguindo esse raciocínio, ele diz: eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. O pai arranca fora. Não está dando fruto, tira fora. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Mais frutos. Nos detendo ainda nessa fala do Senhor, eu sou a videira verdadeira. E nós temos aqui enfatizado, diferente do que faríamos em outras épocas, em outros anos, se eu tivesse fazendo vídeo em outros tempos, quando congregava em denominações, enfim, e como se tem feito, nós temos procurado enfatizar que o único Deus verdadeiro fez um homem e habitou nesse homem. Não tem dois deuses, um Deus homem na terra e um Deus no trono no céu. Não tem. Não tem. Tem as passagens complicadas, tá? Mas fica difícil eu explicar isso para você. Tentar remeter você para a mentalidade, para o modo de pensar do hebreu há 2000 anos atrás, em uma época em que só chamamos de um mundo antigo, como se conceituava a ideia de uma deidade em Israel, que seria o nosso caso, e como é, e como pode ser, e como era entendido esse Deus, e como seria a manifestação desse Deus em um homem. Veja como eu estou dizendo, a manifestação de Deus, do Deus único, em um homem, em um ser humano do sexo masculino, que nasce de forma toda específica e singular. Mas vamos aqui, porque temos muito para falar. No Salmo de número 80, eu não vou ler o Salmo todo. Eu vou ler apenas do verso 7 em diante, que diz assim o salmista. O Salmo é de Asaf, Salmo número 80. Salmos de número 80. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, e faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito. Prestem atenção. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste. As figuras de linguagem aqui são claras, eu não vou gastar tempo do vídeo me detendo em explicar o óbvio, né? Preparaste um lugar e fizeste com que ela deitasse raízes
e encheu a terra. Os montes foram cobertos na sua sombra. Nós já falamos sobre monte aqui. Você sabe que monte não é monte morro, né? Você sabe que montes são reinos poderosos ou reis, né? E os seus ramos se fizeram como os formosos cedros. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus ramos até o rio. Por que quebraste, então, os seus muros, a sua sebe? O termo aqui é sebe, aqui está valados, não faz sentido, a tradução está errada. De modo que todos os que passam por ela a vindimam. O javali da selva a devasta e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Atende dos céus e vê, e visita esta vide. E a videira que a tua destra plantou. Olha, isso é muito significativo. A videira que a tua destra plantou, a tua direita. Este homem, este ser que tu se manifesta nele, e que sempre esteve ao teu lado, e que é a outra forma como tu se expressa, como tu falaste a Abraão, como tu falaste a Gideão, como tu falaste a Jefté, como tu falaste a Isaac, como tu falaste a Adão. E a videira que a tua destra plantou, e o sarmento que fortificaste para ti, está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o homem da tua destra. De novo. Isso pode ser uma linguagem figurada se referindo a Israel, mas nós, tendo o Novo Testamento, os horizontes se abrem diante dos nossos olhos e a compreensão de que aqui o profeta está falando de algo que ficou envolto em neblinas de enigma até a revelação da nova dispensação. Sobre o homem da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Assim nós não te viraremos as costas, guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Eu quero parar aqui. Aqui nós temos a menção de Asaf, um profeta, um salmista profeta, falando de uma videira que é Israel, e que ela foi fundada, ela foi criada pelo homem da destra do Eterno. Essa não é uma frase que precise de explicação para os irmãos. Então nós vamos vendo que a videira já aparece no Antigo Testamento abundantemente. Antes disso aqui, tem a passagem que citamos de Juízes 9, enfim. Temos também o profeta Isaías. Vamos ver o profeta Isaías falando, para que entendamos como essa videira simbólica, tipológica, que ao mesmo tempo que é a videira que Deus esperava, que desse o fruto para as nações do mundo, que cumprisse o seu propósito, como Jesus fala durante o seu ministério. E o reino dos céus vos será tirado, diz as autoridades de Jerusalém, e será dado a um povo que produz os seus respectivos frutos. Será dado a uma nova videira que dê uvas palatáveis, apetecíveis, e vocês serão lançados nas trevas exteriores. Isaías, o profeta, também, no capítulo 5 do seu livro, Isaías, ele diz: agora cantarei o meu amado, o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha, um outeiro fértil. E cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a
e de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre. E também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas, aqui na minha tradução, uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, ó homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Observem que Isaías começa falando como profeta na segunda pessoa, se referindo a um amigo. E de repente ele muda para a primeira pessoa, como falando que ele mesmo é o Senhor, o dono da vinha. Julgai, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. A palavra bravas aqui, 2 vezes aparece no verso 2 e no verso 4. É a palavra Beushim, não é hebraico, é uma expressão caldaica. A tradução literal aqui é uvas verdes e azedas, imprópria para o consumo. Então, a ideia que Deus nos passa é que ele plantou uma vinha de uma excelente safra, de uma excelente qualidade. Uma vinha que produzisse o vinho da melhor qualidade. Né? Isso nos remete lá às bodas de Caná da Galileia, quando Maria chega para Jesus e fala, acabou o vinho. E ele manda, e aí ela vai e se dirige aos serventes e fala para eles, façam tudo o que ele mandar. E ele falou, pega essas talhas, encham d'água, e agora, uma vez as talhas cheias, apresente ao mestre-sala. E depois chega o elogio ao noivo, poxa, todo mundo dá o vinho bom primeiro, e quando o pessoal já está doidão, já está bêbado, serve o de pior qualidade, o inferior, porque nego já está doidão mesmo, ninguém vai perceber mais nada, já deu pomba rolou mesmo, acabou. E ele fala, o Senhor fez diferente. O Senhor fez diferente. O Senhor pôs por final o vinho de melhor qualidade. Por quê? Porque quem estava ali, e quem transformou aquela água em vinho, era a videira verdadeira. O vinho era produto da verdadeira videira, da videira por excelência, da videira que foi plantada pelas mãos do próprio Eterno, a videira que produz o vinho que não tem igual. E isso serve para nós por semelhança e por continuidade. No verso 5 do profeta Isaías 5 diz, agora, pois, vos farei saber que eu lhe dei, que eu hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede para que seja pisada. Ou seja, vou quebrar a sebe, vou destruir a sebe. Ela não serve, ela não produz uvas que sirva para consumo humano, ela não serve para nada. Temos também o profeta Ezequiel. É bom nós olharmos isso para nós, quando formos agora para João, entendermos plenamente do que estamos falando, de quem estamos falando e qual é a sua função e o que ele está afirmando ali. O que Yeshua está afirmando ali? Ezequiel capítulo 15. Capítulo 15, do verso 1 ao 6, diz assim, e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, que mais é a árvore da videira do que qualquer outra árvore, ou do que o sarmento, que está entre as árvores do bosque? Toma-se dela madeira para fazer alguma obra? Toma-se dela madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dela alguma estaca para que se lhe pendure um vaso? Eis que é lançada no fogo para ser consumido. Ambas as suas extremidades consome o fogo. E o meio dela fica também queimado. Serviria, porventura, para alguma obra? Ora, se estando inteira, ou seja, se plantada, se viva,
não servia para nada, quanto menos quando consumida pelo fogo e sendo queimada, se faria alguma coisa útil dela. Então, nós temos aqui as declarações da palavra de Deus, mostrando Israel como a videira de Deus, que Deus plantou e deu a ela a missão de trazer prazer às nações que estão em seu entorno, anunciando a glória do Deus verdadeiro, combatendo com sua vida, com a sua pregação, com a demonstração da presença do seu Deus na vida da nação, o mal e as crenças profanas e pagãs nas nações que estavam em sua volta. Mas nós sabemos que não foi assim. Mas ao contrário, ao invés de Israel influenciar com a bênção de Deus, com a glória de Deus, com as demonstrações do poder de Deus, do Deus vivo em sua vida como nação, pelo contrário, ela ia aos Balaíns, ia a Baal, ia a Astarote, e enfim, a todo tipo de prática promíscua, a todo tipo de prostituição com divindades pagãs de outras nações. As nações do mal influenciavam Israel. Israel, que tinha a missão suprema, a missão nobre de Deus, de proclamar o seu reino, de mostrar ao mundo que ele está em trevas e que nela há a luz da qual eles poderiam compartilhar, não fez assim. Israel fracassou. E agora, Jesus está ali com os seus discípulos, e esse Israel bate no peito continuadamente, dizendo: não, nós somos a videira deste mundo, nós temos o nosso fruto agradável, nós somos a videira de Deus, a verdadeira videira do verdadeiro Deus. E nós sabemos que tudo isso não passa de falácia. Não passa de falácia. E então Jesus chega e declara: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Ao dizer isso, Yeshua está mostrando que em toda época em que Deus se levantou em Israel para proteger Israel dos seus inimigos, que Deus se levantou no território de Israel para trazer Israel da vida de pecado para a vida de santidade, era ele que estava agindo como a videira verdadeira, era ele que estava como que adubando as raízes da nação, a vida de cada homem, de cada mulher, para que ela se voltasse para o Deus verdadeiro. Mas que aquela videira tipológica, aquele tipo, aquele símbolo, aquele que deveria servir como metáfora, como tipo do verdadeiro, fracassa e repete-se, e repete em fracassar, e torna a fracassar, insiste em fracassar, até que agora o Senhor chega e diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Aí nós entramos na parte que nos toca. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. O Pai arranca, tira daquilo que está agregado a Jesus e a seu corpo, o que não é verdadeiro, o que não está ligado à fonte da vida. Nós temos visto aí, nos faltaria tempo para dar exemplos de pessoas que estão aí na televisão, de religiões que estão aí com rótulos de igreja evangélica, mas que não tem nada de Deus em seu comportamento, em sua vida, em seu dia a dia, em sua maneira de viver. Mas não está aí? Está. Mas está morto. Está morto.
São religiões mortas. E aí eu pergunto a você, como é que está a sua vida e como está você? Você está vivendo pela videira verdadeira? Você está ligado ao tronco da videira verdadeira? Ele diz aos seus discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim, não pode dar fruto. Eu sou a videira verdadeira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É interessante como Jesus vem ao mundo como Filho de Deus, ele se levanta e ele vem aos pecadores recriminado. Nós temos tantas passagens descritas nas narrativas do Evangelho. Por exemplo, no dia em que Jesus está passando perto da casa de Zaqueu, e Zaqueu ansioso, sedento. Zaqueu era um homem que tinha sede de Deus, mas por ter uma profissão no serviço público, ele era tremendamente discriminado. E Zaqueu tinha ouvido falar coisas maravilhosas de Jesus. A prostituta, ao se aproximar dele, não era repelida, ela era liberta, e ela era salva, e ela era restituída à sociedade, ela era reconduzida ao convívio familiar. Os homens de má índole, os homens que roubavam, que matavam, ao se aproximar dele recebiam perdão. E Zaqueu então tinha interesse em conhecer a videira verdadeira, porque Zaqueu era um galho desgarrado, um galho morrendo dia a dia e sedento de encontrar tronco aonde ele pudesse se colocar e extrair a vida. E Zaqueu sobe na árvore e, ao passar ali embaixo, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa. Olha como Jesus fala para Zaqueu: porque me convém a mim, é de minha conveniência pousar em tua casa. Ali estava um homem que cobrava impostos ilegalmente, cobrava mais, já com raiva talvez, porque era tão discriminado por ser um publicano, um homem público, um cobrador de impostos, repudiado pela sociedade, pela sua sociedade. Zaqueu era judeu, mas Zaqueu não podia frequentar uma sinagoga, Zaqueu não podia entrar no templo, Zaqueu estava alijado da convivência com a sociedade. A sua vida era uma vida no ostracismo. Muito mal a convivência com sua família e outros pecadores como ele. E agora, a fonte da vida, a videira verdadeira, diz: é de minha conveniência pousar em tua casa. E Zaqueu vê se cumprir na sua vida aquilo que ele ouvia falar a respeito daquele homem. E ele, maravilhado, desce depressa. E eu posso imaginar os olhos dos críticos ao ver Jesus pegar e lançar os braços no pescoço de Zaqueu e bater no peito e falar: e aí, meu amigo, como é que tem andado as coisas? Como é que está essa vida aí no trabalho, aí, cobrando imposto aí? Esse pessoal de cara feia para você, né? Te xingando de ladrão. E ali vai Jesus caminhando para a casa de Zaqueu. E chegando na casa de Zaqueu, Jesus se senta com a família de Zaqueu à mesa. Olha como a videira verdadeira age diferente da tipológica. E o resto é obra do próprio Eterno. E começam a acontecer transformações no coração de Zaqueu, e transformações maravilhosas. E Zaqueu, em dado momento, interrompe, pede licença para falar e diz: Senhor, se tenho, eis que dou a metade da minha fortuna aos pobres. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, vou fazer indenização. E olha,
Não era indenização como no Brasil, não. Ele indenizou 4 vezes mais. Já pensou se fosse assim aqui no Brasil? Poxa, eu restituirei quadruplicadamente. E Jesus então faz a declaração que importa. Hoje veio salvação a esta casa, porque este é verdadeiramente um filho de Abraão, o filho segundo a fé. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Glorificar a Deus é dar frutos. Não é sair por aí procurando pessoas endemoniadas para expulsar demônio delas, não. Não é isso que Jesus está falando. Entenda, a libertação é obra de Deus, e Deus liberta pessoas cativas, e não aliados, e não serviçais. Se você sair por aí catando um endemoniado, você vai bater 99,9% de chance de você bater de frente com um serviçal. Tu expulsa o demônio aqui, ele vai buscar o demônio lá, volta aí. Aquilo ali a gente fez ali, sabe como é que é, né? É os crentes, a gente precisa agradar, coisa e tal, tá, mas pode voltar. É assim, eu falo por experiência, eu já trabalhei nessa área. Não é perder tempo jogando pérolas aos porcos, é pedir a Deus que Deus coloque no nosso caminho as vidas sedentas de salvação, sedentas da seiva da verdadeira videira. É essas pessoas que importam. É por elas que nós ainda estamos no mundo. É por causa delas que Jesus ainda não voltou. Como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Aqui no verso 12 tem uma coisa muito importante. Nós sabemos que Jesus não é repetitivo, Jesus não se repete. É uma característica dos grandes mestres do mundo, dentro dos quais Jesus se enquadra como o top, o acima, o topo da pirâmide. E uma das características desses mestres é não se repetir. Mas aqui Jesus repete por causa da necessidade de que os discípulos, e que principalmente nós, entendamos a nossa principal função neste mundo e que nós temos errado tanto. O meu mandamento é esse, não tem os meus mandamentos. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como eu vos amei. E no 17 ele torna a repetir. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. O maior fracasso do povo de Deus, eu falo do verdadeiro povo de Deus, não falo de denominações, mas de pessoas que estão ávidas por realizar a obra de Deus, consiste em 2 aspectos muito importantes. O primeiro dele eu vou dizer agora. Nós temos sido pessoas no Brasil, pós-pentecostalismo principalmente, mas no Brasil reforma, que temos sido crentes preocupados em ter experiências com Deus. Ah, fulano de tal, aquele homem tem experiências maravilhosas com Deus, aquela irmã, rapaz, é fogo puro. Mas acontece que a palavra de Deus nos mostra, o Senhor Deus nos mostra que Ele está à procura de pessoas que tenham convivência com Ele. Que tenha convivência com Ele. A convivência com Deus é mais importante do que as experiências com Deus.
Nós podemos usar como exemplo Enoque, lá no Gênesis 6. Enoque, diz a palavra, que era um homem que andava com Deus. Enoque não vivia estudando, até porque Enoque está no começo do mundo, não tinha Bíblia. Enoque ia estudar o quê? O que Enoque ia estudar? Estudar o hebraico aqui, o texto aqui de Levítico. Não existia nada ainda, não tinha nada. Mas Enoque tinha amor por Deus no seu coração e ele procurava estar na presença de Deus, de tal forma que Deus tinha um amor muito grande por Enoque e Deus vinha ao mundo e andava com Enoque e Enoque andava com Deus. Tal como acontecia no Jardim do Éden, antes de Adão pecar. Observe que em todos esses textos, em todos esses personagens, nós encontramos essa característica comum. Deus não deu obrigação nenhuma a Adão a não ser cuidar do jardim. Isso era fácil, porque já estava tudo pronto. Adão não tinha que usar enxada. Não consta. Deus não deixou lá, tá ali o quarto de ferramenta, tem cavadeira, picareta, enxadão, enxada, tudo ali que tu precisar, tá? Tá o negócio aí direitinho aí, né? Não. E Deus toda a tarde vinha com seus companheiros, porque Deus tem companheiros, Deus tem amigo, tá? Deus não vive na solidão, não. E ele vinha com seus amigos, Deus convidou, olha, vamos lá, vem comigo, eu quero mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Eu construí um lugar maravilhoso, botei um jardim maravilhoso, um paraíso lá, e eu fiz um homem igualzinho a minha imagem e semelhança. Meu senhor, vem comigo, eu vou levar vocês. E Deus vinha conversando com eles e se encontrava com Adão. Mas houve um dia em que Deus está andando e Adão não aparece. E Deus gritou, Adão, onde estás? E Adão gritou lá do meio do mato. Eu ouvi a tua voz e me escondi porque estou nu. Ora, se ele ouviu a voz é porque Deus estava falando. Deus não sofria de esquizofrenia, então ele não estava falando sozinho. Ele estava acompanhado, ele trouxe gente para ver, ele trouxe anjos, trouxe seres. Sei lá, a Bíblia não esclarece, mas nós pegamos, pensamos os detalhezinhos mínimos, a gente agarra ali e podemos formular pensamentos sem estar exagerando. E Deus pergunta para ele, quem te mostrou que tu estás nu? Porventura comeu do fruto que eu disse que não comesse? Agora, tem também o contrário. Elias era um homem que andava com Deus, mas tinha mais preocupação em ter experiência com Deus do que comunhão com Deus, do que convivência com Deus. Elias é um profeta que ele se adequa bem ao homem de unção do século 21, dos nossos dias. É um homem que vive na presença de Deus, é santo. Que desça fogo do céu, se eu sou homem de Deus, fogo consumiu todo mundo. E veio outro, que desça fogo do céu, Mas lá na frente a gente vê Deus tendo uma conversa com Elias. Porque acontece algo com Elias que não deveria acontecer. Elias entra numa profunda crise de depressão e síndrome de pânico. Elias sai varado e pega deserto, montanha, escala uma montanha, se enfia numa caverna e pede para morrer. E o Deus que faz descer fogo e rachar fendas faz falar com Elias e diz, Elias, vem aqui fora. Quando Elias chegou do lado de fora, um vento terrível, vento que arrebenta a rocha, tu imagina que vento não era esse? E fogo e raio e Deus não estava em nada daquilo. E uma voz mansa, um cício suave. O que tu tem, Elias? Olha a diferença. Nós precisamos muito, irmãos. Nós, os crentes dos últimos dias, os crentes que estão vivendo aqui no pós-pandemia, que não é tão pós, está em dúvida se é pós-pandemia, prelúdio da Terceira Guerra Mundial, estamos aí nesse jogo de empurra, nesse trem desgovernado, ou como que desgovernado,
precisamos entender que mais importante do que ter experiência com Deus é ter convivência com Ele. Um dia Jesus entrou para visitar Marta e Maria, a casa estava toda bagunçada, e Marta ficou apavorada. Meu Deus, essa cama desarrumada, e puxa lençol para cá, e aí chão sujo, pega a vassoura. E Maria sentada aos pés de Jesus, se deleitando, ouvindo as palavras maravilhosas, aleluia. Aí Marta vira: Senhor, então não se manca não, manda ela me ajudar aí. Jesus vira para ela: Marta, Marta, tu te afliges com tantas preocupações e te oprimes a tua alma com tantas responsabilidades, mas uma coisa só importa, e Maria escolheu a melhor parte. Está junto. A convivência está ligada ao tronco da verdadeira videira. Eu tenho estado nas minhas andanças do dia a dia, quando não preciso estar em casa, cuidando da minha esposa, da minha casa. Eu tenho estado com crentes e tenho visto irmãos como tem crente tonto, perdido, inebriado, achando que a religião está resolvendo o problema do mundo, que a religião vai resolver o problema das denominações, que a religião vai solucionar, vai trazer à tona, à baila, o cumprimento da vontade de Deus. Homens que estão cheios de experiência, mas você procura a convivência dele com Deus e não encontra. E não encontra. Até os discípulos de Jesus esbarraram nesse problema aí, chocaram os seus barquinhos nessa rochinha aí. Estava lá, poder, né? Jesus está aqui, a gente fala, o demônio sai, a gente fala, a doença vai, cura. Me vem um homem, traz um filho e pede para eles expulsar o demônio, e eles fracassaram. Aí os escribas e fariseus, caíram em cima. Aí Jesus entrou em cena. Chamou eles, repreendeu eles, expulsou o demônio. Daqui a pouco eles estão passando por um lugar e um chega: Senhor, aquele homem ali não é da nossa turma não, olha aí, está expulsando o demônio, está curando enfermo, está salvando, está pregando, pessoas estão se convertendo. Eu vou repreender ele, Meu Deus, vai repreender ele por quê? Alguém que não estava juntos da experiência, mas estava ligado em espírito na convivência. Nós precisamos entender que devemos estar ligados ao tronco da verdadeira videira. A verdadeira videira não tem rótulo. A verdadeira videira não tem dogmas humanos. Não cultua a Deus com os seus lábios e ensina a doutrina de homens enquanto seu coração está longe. Não. A vara da verdadeira videira, a vara que está na verdadeira videira, ele está livre, está desapegado. Ele está pronto para proclamar a mensagem verdadeira, a mensagem libertadora, para que a gente não fique confuso e perca o rumo da vida e fique com a falsa videira, cheia de histórias, cheia de títulos, cheia de ornamentos, mas sem vida. Em uma das igrejas do Apocalipse, ali no Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, o Senhor diz, manda João dizer: porque tens nomes de que vive e estás morto. Tem muita gente assim. Então eu quero que você atente para uma coisa. Abandona as questões dos homens. Abandona as crenças, perca o medo.
Tá cheio de gente aí que tem medo. Quando eu falo que eu não congrego, não quero mais saber de denominação nenhuma, o pessoal corre em Hebreus. Irmãos, tá? Tem que tentar, tem que prestar atenção, tá lá. Não deixeis, como alguns, a congregação dos santos. Eu falei, você já leu isso em hebraico? Congregação ali não é religião, não é denominação, não. É comunhão entre aqueles que vivem no mesmo Espírito. É isso que diz o texto no hebraico. É comunhão, não é estar junto, não. Não é muvuca. Não é oba-oba. Não é banda super sofisticada com guitarrões, com contrabaixos e baterias eletrônicas e quelele, lelele, lalala, 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 e acabou, fica naquilo ali. Não. Quem vive na videira verdadeira tem experiência, tem vida. Quem vive ligado ao tronco da verdadeira videira tem vida para transmitir, transmite vida, contagia, atrai e não é atraído, puxa, resgata da lama, resgata da areia movediça e não entra junto para o meio dela, tira o sujo da imundície e não entra para a sujeira junto com ele. Olha os dias que nós estamos vivendo, crente. É hora de nós despertarmos e nos perguntarmos a nós mesmos. Naquele momento que você pega lá aquele copinho de 5 ml de suco de uva com aquela isquinha de pão de peixinho barrigudinho que chama de Santa Ceia. Como é que gosta do nome Santa, né? Santa Ceia, Santíssima Trindade. Olha o que o texto diz, examine-se o homem a si mesmo. É para se examinar? Nem é para ver se tu olhou para a mulher na rua, não. O mais importante não é isso, não. Isso pode acontecer, você é homem, você é mulher, o cara é bonitão, a mulher é bonita, pode acontecer. Mas mais importante do que isso é você se certificar de que você está vivo, de que você está testemunhando o que você vive e o que você é. Porque o Senhor disse, celebrareis este cálice, este pão, até que eu venha em testemunho a minha morte, o meu sacrifício. É um testemunho. É testemunho. É talvez a pregação mais silenciosa que tem. Quando as pessoas viam a igreja apostólica celebrando a ceia, eles falavam, olha, foi ele que mandou fazer aquilo. Ele ensinou, ele disse que quem está fazendo aquilo ali está fazendo com ele está presente, é ele que é o centro, ele está ali. E as pessoas tinham vontade e que se aproximavam, acanhadas, querendo saber como é que faziam, para poder fazer parte daquela comunidade. Não tinha placa. Não tinha placa, não tinha batista, não tinha metodista, não tinha Assembleia de Pedro, não tinha nada. Tinha pessoas. Tinham pessoas reunidas. E aquele ajuntamento discreto, sempre discreto. Não é essa coisa espalhafatosa que está aí hoje, não. Só de palco, 7 milhões de reais. Ontem eu conversava com o irmão, o cara usa um anel de 55 mil reais. Eu falei, ele está fazendo isso porque alguém está dando atenção a ele, né? Dando atenção e... Isso é morte, irmãos. Isso é morte. Estão mortos em seus delitos e pecados. São galhos que estão amputados. A qualquer momento vão ser lançados no fogo e vão arder.
Mas a vara, a verdadeira vara viva que está na videira verdadeira, ela produz fruto e o Pai limpa e os frutos aparecem em mais abundância. E é importante que se frise algo que está muito complicado nos nossos dias. O verso 12 e o verso 17. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Irmãos, como tem gente jogada no lixo, como tem gente ignorada, como tem gente esquecida. Oh, Deus. Novamente ele diz: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. O mundo ama o que é seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos odeia. O mundo te aplaude ou te rejeita? Isso é um sinal, isso pode ser um bom sinal para se observar. O teu vizinho ímpio das trevas, homossexual ou macumbeiro, ou que vive fazendo coisas erradas, furtando, enfim, vamos defini-lo como ímpio. Ele te ama de paixão ou ele não vai com a tua cara? Porque Yeshua disse que nós seríamos odiados como odiado ele foi. Ele disse: se perseguiram a mim, perseguirão vocês também. É preciso estar ligado na videira verdadeira para sermos verdadeiros filhos do verdadeiro Pai e para darmos frutos para Deus, não para os homens, não para arrancarmos elogios de cima de púlpitos, elogios de microfone. E, acima de tudo, amar uns aos outros, como Jesus amou. Jesus amou pessoas odiadas, Jesus amou as pessoas mais rejeitadas da sociedade. Jesus foi nominado como amigo de prostitutas e de ladrões. Amigos de cachaceiro. Ele é amigo de cachaceiro. Ele senta com cachaceiro. Ele bebe vinho. Ele bebe vinho. E bebia mesmo. Jesus bebia vinho. Meu irmão, minha irmã, que Deus possa falar o Espírito, né? Falar o seu coração. Que a verdadeira videira não está dentro da casa, não é o templo, não é o grupinho arrumadinho de uniforme. Viver o verdadeiro evangelho depende de estar em comunhão com a fonte da vida. Ter convivência é mais importante do que ter experiências. Que o Senhor Deus, a verdadeira videira, possa nutrir as varas e que suas varas sejam destaque pelos seus frutos. Amém.